Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. E como a gente sempre começa a nossa conversa do Voto Educa, com o Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E é de Deus que eu quero falar agora, né? Eu estou acompanhando pela internet e me causa um certo desconforto, né, as pessoas criticarem a Marina por ela ser evangélica, né? E assim, e vejo, né, o quanto a nossa formação, né, nossa educação é muito precária, né? E o quanto nós somos mal informados. E quando a gente procura informação, dificilmente a gente encontra informação de qualidade, né? Assim, e com a Marina é o que se procede, né? Porque a gente vê aí uma imprensa difamando a Marina de todas as maneiras, porque essa imprensa ela é financiada pelas mesmas pessoas que querem dominar o governo, né? E eles estão assustados com a ascensão da Marina, né? E eles querem de alguma maneira frear essa ascensão, ou de alguma maneira eles querem negociar com ela, ou negociar com a Dilma, que é a mais cotada para estar no segundo turno, né? Então a cabeça da Marina na bandeja, né, tá valendo, né, bons rendimentos para as pessoas. E a gente vê que nós temos uma imprensa difamatória, né, e que desinforma as pessoas ao invés de cumprir o papel de informar, né. Então eu vejo assim essa balalaica do Estado laico, porque as pessoas confundem Estado laico com Estado ateu, né? E é uma coisa totalmente diferente uma coisa da outra, porque o Estado laico ele respeita a religião de todos, né? Pressupõe que o cidadão tenha direito a manifestar uma crença, uma fé, a professar uma religião, né? E em público, né? Não em segredo, né? Porque diferente de alguns lugares que o Estado impõe uma religião, as outras pessoas que sentem necessidade de expressar a sua devoção, a sua relação com a espiritualidade fora do que é imposto pela religião oficial que o Estado, né, promove, né, precisa fazer isso em segredo, é perseguido, às vezes é prisioneiro, às vezes é torturado e até martirizado, né? E a história ela é cheia desses exemplos, né? Em vários momentos, né? Isso não é uma coisa do passado. A gente percebe que, né, em alguns lugares esse radicalismo, né? Esse jogo de poder, na verdade, né? Que usa a religião como pretexto, né? Acontece atualmente, né? E o Estado laico não é Estado ateu, né? E assim, bom, a Marina é evangélica e é bom para todos os cidadãos conhecerem a fé da Marina. Pior seria se ela fizesse cara de paisagem, né? Tivesse uma fé em segredo, né? E ninguém soubesse quais seriam os critérios dela para tomar umas decisões. Vejo algumas manchetes, né? De uma certa maneira, dizendo assim que Marina usa versículos da Bíblia para tomar decisões. Que bom, que ótimo, né? A Bíblia é um livro acessível para todas as pessoas, né? Hoje é um livro muito, muito acessível, né? Não é mais uma raridade, não é mais um privilégio de uns e outros, né? Todas as pessoas podem ler, podem acompanhar, independente da crença, né? Pode ler até para cobrar coerência de quem quer que assuma como evangélico, né? E aí a gente vê, né, vários casos assim, né?
E agora, o que mais me incomoda nessa balalaica do Estado laico, né, que as pessoas querem, né, às vezes reivindicam o Estado laico, né, e elas esquecem que a Constituição, no artigo 19, né, desde 88, ela determina que o Estado brasileiro seja laico, né. Então, você não patrocina, o Estado não pode patrocinar nenhum culto, né, nenhuma crença, nenhuma religião, e também não pode atrapalhar, né. Então é um direito do cidadão. O Estado laico ele pressupõe que o cidadão busque a sua espiritualidade, né? Se quiser ou não. Ele é livre, né? Para manifestar a fé que ele possui, que ele pratica, né? E agora, as pessoas confundem religioso com fanático, né? Embora tenha muitas pessoas que sejam fanáticas, motivadas pela convicção religiosa, né? E acabam sendo violentas, acabam criando tumultos, né? Isso aí é um aspecto, né, da religião, e o seu aspecto mais extremo e o seu aspecto mais rechaçado, né? Inclusive pelos religiosos, né? Então as pessoas que desenvolvem essa espiritualidade, né, elas têm aversão ao fanatismo, porque o fanatismo ele mostra mais o distanciamento, né, do Criador, da espiritualidade, do que qualquer outra coisa, né? Então as pessoas usam Deus, né, como argumento, como fundamento das suas atrocidades, né? Mas na verdade está fazendo algo totalmente contra os ensinamentos de Deus, né? E aí a gente vê, né, assim, que a polarização que existe entre a religião, né, entendida como fanatismo, e as pessoas querem incluir a Marina nesse rol de fanáticos, porque ela é evangélica, né? Essa oposição, ela não é nem questão de crença, né? É a questão de se essa crença vai interferir ou não, né, no direito das pessoas homoafetivas, né, constituírem um casamento formal, né, ou adotarem, né, crianças para formar uma família, né. Bom, vale a pena lembrar que tudo é um equívoco em cima de outro equívoco, porque o presidente, né, ele não tem essas prerrogativas, né. Uma coisa é a convicção íntima dele, pessoal dele. Outra coisa é a Constituição do país, né, que determina como ele deve administrar o país, né, com respeito a toda a sociedade, né. E o presidente não tem esses plenos poderes, isso é uma fantasia, né, criada e mantida pela imprensa, né, porque a imprensa não quer dar o devido valor para o legislativo, né, mas é o legislativo que reforma a Constituição. É o legislativo que vai criar emendas, né, e dispositivos para permitir um comportamento ou não, né, de forma legal, né, como garantias fundamentais, né, da cidadania. E então, as pessoas que têm essas convicções, essas bandeiras segmentadas, elas devem, ao invés de ficar apedrejando o candidato a presidente ou não, precisa muito mais se mobilizar para eleger os seus parlamentares, porque o poder legislativo é o parlamento que tem esses poderes, né? Pode ficar tranquilo, a Marina sozinha ela não reforma a Constituição nenhuma, né? E ela não impede nada, porque todo esse expediente, embora ela possa ter uma iniciativa de um projeto de lei ou outro, né? Se o Congresso não apreciar, não aprovar, isso não ser efetivo, né? E se o Congresso tiver iniciativa, tanto pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, de lançar uma proposta e ela vetar, o Congresso ele tem todo, né, o poder de derrubar esse veto e proclamar, né? E aí, uma vez proclamada a lei, né, o presidente precisa respeitar, né? Então, nós não conhecemos muito bem a nossa estrutura administrativa, nós não conhecemos o Brasil, né? E às vezes a gente perde tempo, né, assim, com questões infrutíferas, né? E aí acaba virando um prato cheio para os difamadores, né? A gente precisa conhecer melhor, né?
O livro sagrado de cada religião cabe ao fiel conhecer, né? Isso não é uma responsabilidade das outras pessoas que professam outras fés, mas a Constituição do Brasil é um compromisso de todos, né? Inclusive como meio de legítima defesa, né? E pra gente também não perpetuar a ignorância. É isso, gente. Cara Escaleta é para todos vocês, né? E a gente se vê no Voto Educa.